Seja muito bem-vindo à página do Instituto Fragata aqui no Instagram. Como você talvez já saiba, toda segunda-feira às 20 horas nós temos live aqui, temos um encontro marcado para falar de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Nos 10 anos que eu fiquei no mercado corporativo, a questão que eu mais ouvia as pessoas reclamarem era de problemas na comunicação da empresa, né? Mudanças que aconteciam no setor que acabavam não se passando para outro, ou então até mesmo feedbacks e diretrizes que não eram muito bem colocadas pelos seus gestores, geravam muitos problemas. E para a gente falar de comunicação, que aliás é um tema que nós já abordamos aqui com a Ana Clara, quando falamos de soft skills, hoje nós convidamos a fonoaudióloga, a doutora Luísa Monteiro. E a Luísa, nossa, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super dedicada, tem um trabalho incrível e vai contar para a gente um pouco de como que a comunicação pode auxiliar a gente desenvolver o nosso trabalho, a gente desenvolver as nossas carreiras. Eu vou convidar a Luísa, que já está aqui. Seja muito bem-vinda, Luísa. Vai ser um enorme prazer. Eu tenho certeza que essa live vai ser maravilhosa. E convite enviado, minha querida. Seja muito bem-vinda. Ô, Olá, Luísa. olá, Alex, tudo bom, meu querido? Você me escuta bem? Estou te escutando otimamente. E você, está me escutando bem? Tô escutando muito bem. Luísa, obrigado por você ter aceito meu convite. Um prazer imenso dividir uma energia contigo, trocar umas ideias. Sempre um grande prazer. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, meu querido. Você esteja certo que a alegria é toda minha, viu? Que bacana, Luísa. É tão bom conversar com pessoas assim que têm uma dedicação diferenciada e um tema como comunicação, que é um tema, para mim, fundamental para as nossas vidas e principalmente, né, Luísa, para o desenvolvimento de carreira. Eu acho que a gente sempre tem muitas dicas, talvez, e até as coisas que, entre aspas, podem até ser simples para a gente que já está no meio, mais você, obviamente, que é especialista em comunicação, mas que muitas vezes as pessoas não têm insights, né? Você. Fala um pouquinho de você, Luísa, vai, vamos começar. Quem é a doutora Luísa? Fica à vontade. Ai, Alex, obrigada por permitir que eu possa falar um pouco de mim. Eu vou começar dizendo que eu sou Luísa Monteiro e eu sempre digo, né, antes de falar de qualquer tópico relacionado à minha titulação, eu gosto de dizer que eu sou a Luísa, filha do Monteiro e da Teresa, que eu nasci no meu país chamado Ceará. E eu adoro dizer isso, porque o Ceará não é um estado, ele é um país. Hoje eu falo do Rio Grande do Norte, né? Não estou falando do Ceará. Eu sou fonoaudióloga, como você já disse, eu sou especialista em motricidade orofacial, eu tenho mestrado em gestão, inovação em saúde, estou fazendo doutorado aí na USP, né, aí pertinho de você, e tenho um aperfeiçoamento em fonoaudiologia empresarial. Eu amo falar sobre comunicação, eu amo trabalhar com comunicação. Não só porque foi uma escolha profissional, mas porque eu, enquanto profissional, enquanto ser humano, eu sou alvo de técnicas de comunicação, né? Do quanto que a comunicação melhorou minha vida como pessoa, como cidadã, como profissional. E aí, Sim. quando eu falo ou quando eu ajudo profissionais a aprimorar o padrão de comunicação, eu não estou falando ou fazendo algo só porque eu estudei. Eu estou falando que eu passei por isso também. Eu acho que é daí que vem esse amor tão grande, essa dedicação, porque deu certo para mim. Então, eu acredito que dá certo para todo mundo. Nossa, eu imagino assim e sinto que você está coberto de razão, porque mesmo não sendo algo direto, como eu já lhe mencionei algumas vezes, a comunicação dentro do meu trabalho é a ferramenta mais poderosa. Podem me tirar tudo, Luísa. Se só me deixar com a comunicação, eu consigo fazer o que precisa ser feito. De tão importante. E realmente, tem um rapaz chamado Marcos Strider aqui no Instagram, e o Strider ele fala: tudo que você tem ou não tem na sua vida tem a ver com aquilo que você comunicou ou deixou de comunicar. E eu nossa, assina embaixo, porque tem muita congruência. Fala uma coisa, para a gente começar assim, até falando de uma visão mais sistêmica, e depois a gente vai indo para o profissional. Hoje, o que que você sente que é o maior desafio das empresas num todo com relação à comunicação, Luísa? Como lidar com essa questão de o presidente lá em cima, de repente, deu uma determinação e conseguir ter canais para que isso chegue até as pessoas que precisam, sem aquele telefone sem Foi sem fio, né, que vai fio. mudando tudo. Alex, então vamos lá. Existem alguns elementos, alguns fatores que eu considero muito importantes de citar aqui. Vamos lá. O primeiro deles, será que a empresa, começa tudo aí, ela tem interesse em se comunicar bem? Porque se não houver interesse em se comunicar bem, se a gestão, se a diretoria, o superintendente, o presidente, seja que nome dê,
para a autoridade máxima da instituição ou para quem determina a gestão. Se eles não têm interesse, então não adianta a gente falar de estratégia, de ferramenta, processos de comunicação, porque não há o interesse. E essa falta de interesse da gestão, ela vai repercutir lá na ponta. Naquela ponta que presta assistência, que presta o serviço, que atende. O receptor final, o cliente final, o paciente final, ele vai perceber as falhas do processo de comunicação, porque não há interesse. E aí, para a gente mudar de tópico, eu vou considerar que a empresa tem interesse em se comunicar bem. Porque se ela não tiver interesse, não adianta. Então, ela tem interesse. Aí, como é que o que é que deve acontecer? O que é que deve existir minimamente para que essa comunicação ela seja efetiva? Então, vamos lá. Precisa ter um processo de comunicação bem definido. Sabe, já aconteceu, e não foi só uma vez, eu fui chamada por algumas empresas, ano passado isso aconteceu 2 vezes especificamente, porque faz parte do meu trabalho fazer diagnóstico de comunicação, onde é que estão as falhas de comunicação da instituição. E quando eu observei, assim, os gestores, eles pontuavam, esse setor não se comunica bem, eu estou tendo muito problema com o cliente nesse setor especificamente. E eu olhei para eles, eu disse, olha, não adianta fazer um treinamento com as pessoas, porque vocês não têm um processo de comunicação bem definido. Aí, vou citar um exemplo para ficar bem claro. Pode ser que a estratégia formal de comunicação da empresa entre os colaboradores, eu não estou falando com o cliente, com o usuário final, entre os colaboradores seja um e-mail institucional. Pode ser que seja um mural. Sim, ainda tem empresa que funciona no mural. Se der certo o mural, beleza, é o mural. Ah, não, é o chefe da unidade ou daquele setor que vai passar. Seja como for, esse processo ele tem que estar definido, delineado. Porque senão cada um faz do seu jeito. Se o processo de comunicação ele não está estabelecido, cada um vai fazer do jeito que acha que é bom. E agora veja, vamos pensar num setor formado de 5 pessoas. Aí eu venho de uma outra instituição e eu acredito que nós temos que nos comunicar por instituições, por mecanismos formais, como o e-mail, como o e-mail institucional, ou mesmo e-mail pessoal. Aí tem um colega no mesmo setor que acha que não, isso é uma besteira, a gente pode se comunicar pelo WhatsApp. Aí eu penso que o WhatsApp não é o melhor mecanismo de comunicação institucional. O meu gestor, né, o nosso chefe, né, por sua vez, ele acha que só precisa falar. Alex, isso não vai dar certo. Não adianta você chamar um profissional para, olha, vamos técnicas de como atender melhor o cliente, como realizar um feedback, porque não existe definido um processo. E eu gosto muito de dizer, assim como eu digo, nos meus atendimentos personalizados individuais, nos atendimentos institucionais, é a mesma regrinha. Não existe o que é melhor ou pior, existe o que é mais adequado para cada realidade. Sabe? É o que é mais adequado para aquela idade, é o que é mais adequado para aquele tipo de serviço, é o que é mais adequado para aquele grupo de pessoas. E em sabendo o que é mais adequado, a gente cria um processo, e esse processo aí sim, ele sendo cumprido, se ainda houver falhas, tem como ter uma intervenção. E aí, seja do fonoaudiólogo, seja de um gestor de vendas, seja de um outro profissional qualquer. Mas sem processo de comunicação definido, não adianta. Por exemplo, nessas 2 empresas que eu falei, eu dei um feedback. Eu disse, seu fulano, para ambas, eu disse, seu fulano, eu gostaria muito de lhe ajudar, mas eu preciso ser honesto, o meu trabalho não vai ajudar o senhor. O senhor precisa de um processo de comunicação bem definido. Eu posso até lhe indicar uma empresa de consultoria para ajudar o senhor em estabelecer esses processos, que não são só de comunicação. Esse processo, o senhor está reclamando, uma delas diz assim, a gente está com queda de venda. Eu disse, olha, cada um está vendendo do seu jeito e no final não sabe como retornar para melhorar a venda. Mas se não tem um processo definido, não adianta só ministrar um curso ou fazer uma capacitação ou ensinar técnicas de venda, porque o processo de comunicação não está definido. Então, Alex, assim, de uma maneira geral, o pontapé inicial é um processo de comunicação bem definido. Depois disso, e aí eu acho que pode ser até tópico para a próxima pergunta ou para um outro momento, a gente discutir assim, como que isso pode ser feito, né? A partir de cada segmento, seja na política, seja nas vendas, seja nas instituições de ensino, para cada setor, para cada ambiente, para cada grupo de idade ou de sexo
ou de região, existe uma estratégia que funciona melhor, mas ela só vai funcionar se esse processo estiver previamente definido. Institucionalmente é assim. Que interessante, porque você tem uma comunicação tão precisa que você diz mais do que você fala, porque você estava falando aí, você me fez pensar que uma coisa é processo de comunicação, outra coisa é a forma que isso vai ser comunicado, né? Sim. Porque você Eu, estava dizendo, eu falei, caramba, é verdade. Eu acho que quando você pega dentro da estrutura organizacional ali, você entende o processo, porque é interessante, né, Luísa? Porque padronizar, nesse caso, não tem a ideia de engessar, né? não, não, olha, deixa eu citar um exemplo. Vamos supor, algo assim bem simples, assim, o mais básico possível. Olha, vamos pensar em um produto que fica mais palpável. Essa determinada empresa, ela vende um produto. E aí, esse produto, a gente sabe assim, ó, chegou, ele já existe, não é algo que vai pedir, nem nada, ele já existe na instituição. Pronto. Olha, depois que esse produto é vendido, vou citar um exemplo simples, esse produto é vendido, ele vai para o cliente e a nossa empresa tem um mecanismo para saber como o cliente ele está ou não satisfeito com aquele produto. E a gente também tem como medir as vendas, se aumenta ou não. Pronto. Essa situação simples, eu posso achar que eu não preciso entrar em contato com o cliente depois, porque o produto é muito bom. Mas você pode achar que tem que entrar em contato, porque isso é um mecanismo de fidelização, de conexão, porque comunicar é conectar. E as empresas entendem a importância de gerar uma conexão com o seu cliente. E aí o outro faz. Agora veja, se eu estou no mesmo setor, eu faço a mesma coisa que você, eu não estou preocupada com a conexão com o cliente, e o outro está, não dá certo. Agora vamos supor que a gente sabe que tem que fazer isso. Aí eu venho do Ceará, eu adoro fazer humor, eu conto uma piada de vez em quando, eu gero uma conexão assim. Aí Alex, não, é mais comedido, é mais discreto. Qual é o problema? Nenhum. Porque a regra básica, assim, o tripé da comunicação, que sustenta qualquer comunicação, é ser objetivo, claro e natural. A objetividade, para quem nos acompanha aqui, saber assim, eu vou falar peibufo, direto, papo reto, sem fazer rodeios. Ser claro é falar de um modo objetivo, mas de uma maneira que todos entendam. Exemplo, a voz, né? Eu sempre cito esse exemplo. A voz é produzida aqui na garganta. Assim todo mundo entende. Mas se eu disser a voz é produzida nas pregas vocais que ficam na laringe, eu compliquei, embora eu também tenha sido objetivo. Aí eu tenho que ser objetivo, claro e natural. Aí o que é o natural? É o meu jeitinho de ser. É aquilo que eu sou. Porque quando a gente é natural, sabe, Alex, e para todos que nos acompanham, ao longo do tempo, isso dá muita credibilidade. Então, se você me engessar, isso não é natural, isso não vai gerar conexão. Por outro lado, se eu te obrigar a virar o tiro-lipa, isso também não vai combinar, porque não é o seu jeito. E deixa eu te dizer, tem gente para todo gosto. Tem gente que gosta mais do meu jeito, tem gente que gosta mais do teu jeito. E não tem nenhum problema, tá tudo certo. Agora, eu preciso saber o que é que eu faço com o cliente. Se é só vender ou se depois eu preciso. E aí, Alex, tudo bom? Você gostou dessa bolacha? Ah, gostei, mas acho muito salgada. Tá certo, a sua opinião é muito importante. Eu vou ver se a gente consegue uma bolacha com menos sal. Pronto. Só isso. Aí eu posso dizer assim, aí você talvez tenha uma outra forma de dizer. Olá, senhora Luísa. Eu sou o Alex da empresa tal. Eu estou entrando em contato porque eu gostaria de saber a sua satisfação com o produto que foi adquirido. Você falou de uma maneira mais formal, porque isso combina com você, mas igualmente manteve o processo de comunicação estabelecido. E aí sim, a empresa, né, já que a gente estava falando da instituição, ela tem como medir isso. Ela vai ter um indicador mais fiel. Não tem como construir indicador se cada um faz do seu jeito. Aí esse indicador é falso. Esse indicador, ele não vai levar para uma condução precisa. E isso é um grave erro institucional. Grave erro. A mesma coisa serve para a nossa profissão, entendeu? Só que quando a gente pensa na gente, por a gente mesmo, já sabe que tem um jeito de ser. Aí já não basta medir o processo. Aí é dizer assim, será que esse jeito tá legal para o público que eu quero alcançar? Veja, olha, se eu estiver falando demais, viu, Alex? Você me avisa, Não, porque você pega mulher nordestina, fonoaudióloga, a matraca é fica à solta. vontade. Então, por exemplo,
até 2 semanas, eu estava com um trabalho muito intenso com política, né? Você sabe, eu não sei se os seus seguidores e quem nos acompanha aqui no Instagram sabe, eu comecei minha vida com comunicação na política. Política é uma ciência, eu amo a política, né? Não sou filiada a nenhum partido e eu me entendo claramente como um profissional da ciência política. Então, vamos lá. A maneira com que a política se comunica, com que o político se comunica e todos os operadores da política se comunicam, é totalmente diferente da maneira com que, por exemplo, professores se comunicam, que é diferente da maneira com que vendedores se comunicam, que é diferente da maneira como advogados se comunicam. E aí algumas pessoas dizem assim, qual é a regra? Muita gente pergunta isso para mim. Lu, qual é a regra para se comunicar bem? Nunca você vai ouvir de mim, a regra é essa. Eu sempre vou dizer, depende, para que você quer? Por quê? Se você vai gravar um vídeo, mas para quem que você vai gravar? É para criança? É de um jeito. É para adulto? É de outro jeito. Quem é o seu público-alvo? É o eleitor? Peraí, é de um jeito. Não, é um consumidor de produto, de comida. É de vegano. Não, ele come carne. É outro jeito. Então, se é você por você mesmo, compreender quem você é e o que você quer, aí sim é o que vai fazer toda a diferença para a comunicação ser efetiva, sabe? E ela dá certo. Nossa, você falando aí, eu fico pensando aqui que colocar uma estratégia de comunicação desde o plano de negócio seria o ideal para fazer uma construção, porque eu vejo nesse ponto mais subjetivo, Luiz, a comunicação literalmente como canais de fluxo, né, onde você vai convergir essas informações em dados para você chegar a um resultado. Então, daí, ver essa parte do processo que você descreve, e sendo bem sincero, foi conversando contigo agora que como se você destrinchou. Foi muito interessante perceber processo de comunicação diferente de forma de comunicação. Porque aqui essa forma talvez é onde você chega, onde eu vou lapidar. É o líder com o liderado? Não, é o vendedor com o cliente? E aí cada movimento vai ter uma estratégia. Ou seja, a única regra é que não tem regra, né? Isso. Olha, deixa eu te dizer, existem algumas regras gerais que funcionam para tudo, e essas devem ser seguidas à risca. Exemplo, toda a comunicação verbal deve ser estabelecida em cima da verdade. Então, mentir não entra em jogo, não entra em questão. Não existe público-alvo para quem se destine à mentira. Isso é feio, isto é errado, é um grande equívoco para qualquer comunicador. Tira a credibilidade de quem o faz. Só gosta disso quem igualmente mente. Pronto. Então, essa é uma regra básica, a gente precisa da verdade. Outra coisa, se você vai falar muito de números, você é um líder e vai inaugurar um determinado setor na sua empresa, ou vai falar de dados, de crescimento, se envolvem muitos números, é uma regra básica de comunicação, não cabe a fala espontânea, você deve ler um discurso, o discurso entenda como leitura. Por quê? Para não errar. Porque número é exato. Então, não existe assim, a empresa vai gerar 5.530 empregos. Não existe 5.000 ou 6.000. 5.530, isso é um número exato. E aí, para você não juntar tantos metros quadrados, tantas pessoas, tantos dólares, pronto, então você faz essa leitura. Outra coisa, se vai segurar o microfone, vai pegar aqui uma caneta, regrinhas básicas. Então, você segura aqui, você não cobre a boca, não é interessante ter gestos que cubram a face. Essas são regras básicas, sabe, Alex? E aí que a gente precisa seguir. Mas, qual é a regra? Isso que você falou, que é não ter regra. É a gente ser natural, é ser você mesmo. E nesse ser você mesmo, tem algo que eu acho muito importante. Para se comunicar bem, a gente precisa se conhecer. Não tem como se comunicar bem se você não se conhece. Se você não consegue olhar para você e perceber aquilo que você tem de bom, e talvez você não consiga perceber tudo, e daí a importância de ter um especialista do seu lado, mas você perceber minimamente e saber o que precisa ser aprimorado. Vou citar um exemplo simples. Vamos supor que você está aqui, mas quando vai se expor publicamente, por exemplo, numa live como essa, você fica tão nervoso que começa a falar assim bem rápido, bem acelerado, e aí você embola tudo. Isso é uma falha de comunicação sua. Não é do processo, é uma falha sua. E você precisa conhecer isso. Para quê? Para tentar colocar o pé no freio.
Ah, Luísa, eu não tô conseguindo fazer isso sozinho. Aí você chama a Luísa, que a Luísa ajuda, porque tem técnica para isso. Entende, Alex? Mas perceber essa forma que ela é tão peculiar, é isso que faz com que a comunicação seja efetiva. Sabe por quê, Alex? Porque não tem ninguém igual a ninguém. Você já pensou, tem uma coisa que me deixa assim tão chateada com outros profissionais que trabalham com comunicação, quando eles querem impor uma regra e todo mundo ficar igual, como se fosse um robozinho. Ora, né, eu não tenho como negar as minhas convicções de fé, eu sou cristã. Se eu acredito que Deus fez todo mundo diferente, como é que eu, como profissional, quero que todo mundo fique igual? Sim. Como é que eu quero que todo mundo mantenha a mesma modulação vocal, fale do mesmo jeito? Isso não está certo, isso é um erro de comunicação. E aí essa forma, ela é muito pessoal. E você potencializar essa forma em seu favor, aí é nitroglicerina pura, né? Aí é gol na certa, assim, cada um na sua área, como profissional. E o meu trabalho, eu não julgo pessoas, né? Isso aí também faz parte daquilo que eu acredito como ser humano. Que a quem compete julgar é a Deus. Eu observo estratégias de comunicação. Vou citar um exemplo, na política, né, que eu falei recente. Então, quando eu observava o debate, por exemplo, eu dizia, a minha visão, a maneira como eu olho não é assim. Ah, esse político é ruim, esse é bom. Eu dizia assim, eita que está... Eu assisto debate como quem torce para um jogo de futebol, sabe? Só que eu não tenho time, eu torço para estratégia. Eu disse, eita que estratégia boa. Eu disse, putz, como é que fez isso? Que burrice, cadê? E tem quem trabalha com política sabe, toda vida que um político erra, a gente nunca culpa o político, a gente sempre culpa a assessoria, né? Eu disse, também não tem assessor não, que pisada de bola, como é que fez isso? A estratégia é outra. Porque uma estratégia bem feita leva ao gol. É como uma jogada ensaiada de um time de futebol. Sabe assim, o time fica treinando falta para fazer o gol? Então, quando você treina, por exemplo, como se comunica, como olha, qual é a pausa que dá, aí isso faz muita diferença na hora de atrair a atenção do eleitor. A mesma coisa é para quem é vendedor, é para quem é professor, para quem é advogado, fisioterapeuta, médico. Como é que um médico conta, por exemplo, que um paciente está doente? Ele não pode contar de qualquer jeito. Como é que você é um intensivista, você lida com a morte todos os dias porque você trabalha na UTI, estados graves estão o tempo todo na sua frente, muitas e muitas vezes, olhe lá se não for diário, você precisa comunicar a morte. A morte, Alex, não se comunica de qualquer forma. Especificamente em relação ao médico, por exemplo, ele nem pode ser tão doce que não dê segurança para a família, tão meloso que não transmita segurança. E, ao mesmo tempo, ele não pode ser tão firme que não transmita sensibilidade diante daquele momento de dor. E aí, por exemplo, um médico chega e diz, Luísa, como é que eu faço? Você vai dizer a mesma coisa, mas aí a gente coloca estratégia de comunicação não verbal. O que é que você faz com a cabeça? O que é que você faz com a postura? Por exemplo, né, citar só um exemplo, cabeça inclinada para um dos lados demonstra mais vulnerabilidade, mais acolhimento, se você coloca com as mãos para cima. Então, se você tem uma voz muito firme e vai usar uma fala mais enérgica, então você inclina porque aquilo não agride. Entende? Aí essas pequenas sutilezas da comunicação, que é a linguagem não verbal, essas sutilezas vão ajudar o profissional a se comunicar com mais efetividade, seja em que segmento for, seja em que área for. Uau, Luísa, é interessante, né? Porque eu percebi a comunicação logo quando eu comecei a dar treinamentos na instituição que eu trabalhava, a gente já era meio que doutrinado assim desde o curso, ó. Fica esperto, porque às vezes as pessoas vêm desmotivadas, toca o que fala, às vezes vão rebater, procura ficar de boa. Então, ou seja, já era criada uma certa cultura que você já recebia a informação de vai na defensiva. E beleza, né? Foi essa experiência que eu tive. Quando eu fui fazer a primeira formação de coach, eu comecei a reparar uma coisa interessante. Ninguém conseguia colocar o cara na parede. Não conseguia, Luísa. Não conseguia. Por mais que a pessoa ela colocasse ali uma energia, por mais que ela jogasse alguma coisa, era como se, assim, na minha cabeça, como se fez um desenho da comunicação ser um fluxo de energia que eu mando e volta, e mando e volta.
Quando ia um fluxo muito negativo para ele, vamos dizer assim, era como se ele tivesse a habilidade de pegar aquilo, girar e devolver. E aí, é interessante isso, porque realmente na hipnose a gente estuda muito essa questão de que cada forma de comunicação que eu tenho, ela vai gerar uma reação no meu ouvinte ou na minha audiência, e que muitas vezes, se eu quero mudar esta reação, eu preciso achar outras formas de expressar, Sim. comunicar de outra forma. Você nos trouxe uma questão de um pilar muito fundamental da comunicação, de sermos autênticos, honestos, sinceros, de trabalhar com a verdade. E você sabe que quando a gente trabalha com essa verdade no sentido mais realmente algo que você acredita que você está ali, é daí que eu acredito que vem aquela frase, você não vai vender o que você não compra, né? Porque não tem autenticidade, é uma coisa que fica incongruente, mas a partir do momento que você compra uma ideia, compra algo e aquilo é real dentro de você, a comunicação, ela transcende as palavras no sentido de comunicar com o inconsciente e gerar sentimentos internos que muitas vezes nós nem associamos, né? E é claro que a gente vai observando esse ponto, Luísa, e é muito interessante sempre conversar contigo, porque a gente consegue falar, obviamente, do mesmo assunto, mas é como se eu viesse do assunto da comunicação por um outro caminho, sabe? Onde eu vou olhar, poxa, como é que de repente eu consigo gerar um processo de perdão? Comunicação. Como é que eu consigo gerar, de repente, uma influência diferenciada? Comunicação. Então, de repente, eu vi que eu estava lá falando, por exemplo, vou fazer uma palestra mais espiritual, vamos dizer assim, tá? Um público de espiritualidade. Então, eu posso falar de transcendência, de luz, de amor nesse sentido, que para este público, esta linguagem, ela é muito comum. De repente, eu vou conversar com um líder numa empresa. Aí eu já tenho que fazer uma adaptação no vocabulário para dizer a mesma coisa, né, de uma forma diferente. Então, se para o outro eu falava assim, você de repente precisa amar e perdoar as pessoas para você ter bons momentos na sua vida, para o líder eu já vou trazer assim. Então, a partir do momento que você tem uma comunicação eficiente, você já harmonia na sua equipe e produtividade. É a mesma coisa. E isso, Alex, deixa eu te falar. Eu me deparo algumas vezes, né, no meu atendimento personalizado, as pessoas pegam assim, isso é falsidade. Aí eu disse, não. Falsidade é a mentira. Isso é adequação à situação. Isso é inteligência, tanto aqui cognitiva como inteligência emocional. Porque é burrice mesmo, né, sem nenhum medo de dizer isso, é uma burrice você querer tratar todas as pessoas da mesma forma, como se elas fossem todas iguais. Porque não é assim. Então, se eu vou falar, por exemplo, eu tenho algo no meu trabalho que eu gosto muito, que é falar de oratória para as crianças. E aí as pessoas, mas o que é que tem a ver oratória para a criança? Sabe por quê, Alex? Nós somos um dos países que, infelizmente, não estimula as nossas crianças a expressar verdadeiramente aquilo que elas pensam, que elas sentem. Ou dá um poder para a criança que ela não tem condição de ter, e aí é onde fica aquela criança que beira a delinquência, ou subestima a criança e coloca como se ela não representasse nada. Mas na hora que a gente incentiva a criança a expressar os seus sentimentos, a verbalizar os seus anseios, a organizar o pensamento, desde uma ação simples. Conte para mim, fulaninho, como é que foi seu dia na escola hoje? Não é só olhar a agenda, sabe? É dizer, meu filho, como é que foi seu dia na escola hoje? Ali eu estou estimulando essa criança a querer falar em público, porque ele entende a comunicação como um momento de interação. E comunicar é isso, é interagir, é conectar. Como eu me comunico? Como eu me conecto com as pessoas? Aí eu volto para o que eu disse. A gente precisa se conhecer, né? Para crianças é uma maneira diferente, vamos focar aqui em adulto. A gente precisa se conhecer. E nesse processo de conhecimento, sabe, Alex, saber exatamente o que é que você quer. Eu tenho dito, antes de falar o que eu tenho dito, deixa eu dizer uma coisa, às vezes as pessoas dizem assim, Lu, eu acho que eu não consigo. Sempre que eu estou na minha sala e eu digo assim, pronto, fale sobre um determinado assunto da sua vida profissional. Aí a pessoa trava mesmo, bloqueia. Aí eu disse, tá certo, fala pra mim, vamos um exemplo, a pessoa tem um cachorro em casa, eu disse assim, fala do teu cachorro. E imediatamente o profissional faz assim, o meu cachorro, e aí começa a falar, e o olho brilha, Eu que nem conheço o cachorro, eu passo a gostar do cachorro da pessoa também. Eu disse, pronto, você me encantou. Eu me conectei com você, porque você está encantado pelo que você diz.
Se eu digo assim, fale do seu filho, né? Principalmente assim quando é mulher, a mulher, meu filho é a razão do meu filho. Olha, que não sei o que, aí mostra logo uma foto e faz isso. Eu disse assim, já pensou se você acreditasse, não tanto quanto, que aí já é pedir demais, mas se você acreditasse pelo menos parecido com aquilo que você vende, com o seu produto, com o seu serviço, não ia ser difícil. Porque você ia ter certeza que o que você faz é bom, é o melhor, ou é o melhor dentro da categoria, porque também a gente não tem como comparar categorias, né? Ninguém compara um Palio com uma Land Rover, né? São categorias diferentes. Mas se naquela categoria você diz assim, isso aqui é bom, se você acreditar, Alex, sem nenhum esforço, você me encanta. Agora, o que é o problema? Os profissionais, às vezes, eles não acreditam nem naquilo que eles dizem. Aí deixa de ser natural, deixa de ser verdadeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, não conecta. Passa a ser só uma repetição. Parece aqueles robôs que quando a gente liga para uma empresa, que eu tenho um ódio quando é um robô que fala comigo, que diz assim, ligue, aperte 1 se você quiser isso, 2, 3, pronto, não é isso, volte para o menu principal. Eu fico muito arara com isso, sabe? Porque a gente é gente, e gente gosta de conversar com gente. É humano. Então, se você sabe, e se você fica feliz quando fala do seu cachorro, do seu filho, de uma viagem que você fez. Deixa eu te contar como é que foi minha viagem para São Paulo, aí eu conheci o Alex na Livraria Cultura, e daqui a pouco eu contei uma história maravilhosa. Porque é natural para mim. Se é tão natural falar, por exemplo, quando eu disse assim, Alex, se você deixar, eu sou mulher nordestina, fonoaudióloga, aí eu disse, a matraca vai soltar, é porque eu vou estar falando para você de uma coisa que eu amo. E toda vida que a gente fala de algo que ama, Alex, flui. Flui. É verdade. Simples assim. Flui. A propósito, pronto, era aí onde eu queria chegar. A gente vive, até postei recente, né, sobre isso. A gente vive, infelizmente, está vivendo numa sociedade muito odienta. E as pessoas estão competindo para saber quem rosna mais. E nós deveríamos, né, sem nenhum sentimentalismo barato, se é para haver alguma competição, que seja quem ama mais, quem doa mais, quem é mais solidário, quem é mais verdadeiro, e não quem mente mais, quem engana mais, quem agride mais. Porque todos esses sentimentos ruins, eles não se conectam. Eles não se conectam. É verdade. Nossa, isso é muito profundo, Luísa. Dá pra fazer uma outra live falando sobre esse ponto que você tocou, porque eu sinto, nem eu vou dizer até mais profundo, eu sinto mesmo que conversar com você é diferente, sabia? Porque você tem uma comunicação tão fluida e ao mesmo tempo tão normal que a gente só percebe a forma que você fala e depois que para pensar, fala assim, nossa, mas aquela colocação que a Luísa fez, aquelas palavras que ela trouxe, aquela forma que ela encaixou isso daqui, foi tão fluido, tão natural. Que interessante. Já é um aprendizado em si, já trocar ideias contigo, viu, Luísa? Até não vou nem mentir para você, porque eu sempre como é que será que tá a minha dicção, tom de voz, postura, porque conversar com uma comunicadora sempre é uma oportunidade muito boa de aprender. E aí eu quero te fazer uma pergunta para a gente quebrar, talvez, um mito aqui, que muitas vezes a gente, felizmente ou infelizmente, ainda ouve. O que você me diria se eu te dissesse o seguinte, Luísa? Luísa, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Não, tá errado. Erradíssimo. Você é responsável pelo que você fala, você é responsável pela forma como você fala, você também é responsável pelo que o outro entende. E isso não é para ser como um peso. Porque, veja, vou citar exemplo simples. Você vai dar uma aula e as pessoas estão dormindo. Se elas não querem, você não tem responsabilidade sobre isso. Você não tem como ensinar para quem não quer aprender. Fato. Agora, se as pessoas querem e elas estão tendo dificuldade, então a primeira coisa que o emissor, entenda o emissor como quem vende, quem ensina, né, como aquele que está no momento, como o autor, o dono da palavra no momento, essa pessoa é responsável sim, porque se você perceber que as pessoas começaram a ficar dispersas, então, você tem que fazer alguma coisa na sua comunicação para atrair a atenção do outro. Para quê? Para que a sua comunicação ela chegue ao propósito do qual ela foi criada. Entende? Isso não quer dizer que vai acontecer, mas você vai ter usado a sua responsabilidade disso como comunicador. Alex, é muito cômodo eu dizer assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que o outro entende.
Então eu não tenho nenhum interesse em me conectar com o outro. Eu tenho interesse assim, eu vou botar, se quem quiser que corra atrás. E isso não é comunicar, porque se você botar no Google, comunicação é igual a conexão. E se você não tem preocupação em conexão, então você também não tem preocupação em comunicação. E aí, essa fala que muita gente diz, eu discordo, né? E eu discordo teoricamente, né? Não é só de opinião, não. Até porque aqui quem vos fala é uma pessoa que acredita na ciência, que entende a ciência como um instrumento de transformação e de melhoria social, e a gente precisa levar a sério a ciência. A ciência não é um contraditório e não é um opositor da nossa convicção de fé. A ciência é um presente de Deus para a gente viver melhor em sociedade. Então não faz sentido eu estudar, veja, eu faço o doutorado, né, de estudos da comunicação humana, e na USP. Aí eu aprendo algo que as pessoas pesquisaram anos e anos e anos e trabalhos incríveis sobre isso. Eu digo, não acredito nisso não, eu vou fazer isso porque eu acredito. Então assim, quem sou eu? Deus? Aquele que cria da cabeça e as coisas vão acontecer só porque eu quero? Isso é de uma soberba, e eu lembro, né, de uma passagem da Bíblia que diz assim, a soberba ela precede a ruína. Né? Quando a gente começa a se achar mais do que o que é de fato, a gente está andando para um precipício. Isso é muito perigoso. Isso é perigoso na ciência, isso é perigoso na vida pessoal, isso é perigoso no nosso relacionamento, na nossa família. Isso é perigoso demais. Então, a gente tem que estar muito fundamentado na verdade, na ciência, na responsabilidade e no nosso interesse genuíno em se comunicar com o outro. Por isso, a sua fala, eu discordo, né? Não por você, eu entendo que você discorda comigo, mas eu discordo totalmente de quem diz isso. Sabe, quando a pessoa diz, eu fico logo assim. Sei. Não, eu sei tranquilo, porque, como você falou, a gente pega pela ciência e muitas vezes pelas metodologias, uma questão assim, eu já te falei, né? Você é uma pessoa assim, ó. Você tem vários pontos de arestas, assim, Luísa, que são pontos que se você falar, agora eu quero também direcionar o que eu faço para hipnose. Você já tem quase que os dois pés dentro. Porque a comunicação, ela é muito poderosa. E aí, o que a gente entende, por exemplo, num primeiro passo? Quando eu vou começar um atendimento, para que eu tenha uma boa comunicação, eu primeiro preciso começar uma boa conversa com perguntas, porque eu preciso entender o mapa mental do meu cliente para falar dentro da linguagem dele, não dentro da minha. Qual é o significado que ele dá para as palavras que eu vou captar no tom de voz, na forma de expressar, no semblante, porque tudo isso são gatilhos muito fortes que, cara, quanto mais eu consigo construir a ideia dentro da linguagem de mundo que você usa, mais claro fica a minha comunicação. E aí volta para aquele ponto, né, Luísa? Porque se tem autenticidade, também tem uma expressão que transcende a linguagem e realmente consegue comunicar muito mais. Porque eu fico pensando dentro de um sistema de uma empresa, de repente, beleza, você tem ali todo o organograma, né? E vamos pensar numa empresa que vai iniciar um processo. Líderes, para mim, são multiplicadores. E aí entra o ponto que você falou, que eu não sei se existe uma solução para isso, porque acho que é muito situacional. Mas como que um líder ele pode ser um multiplicador, por exemplo, de uma cultura, de um clima organizacional, se ele não tiver envolvimento? Não sei como. Sem ele estar envolvido, eu não sei como. Não sei te dizer. Porque se ele não está envolvido, a fala dele não vai ser autêntica. E ele não consegue sustentar. A gente não sustenta, Alex, por muito tempo, nenhuma relação, entenda profissional também, se ela não tem verdade, se ela não tem autenticidade. Não uma boa relação. Exemplo, você pode até ali ficar no seu trabalho. Você pode até ter o cargo de chefia. Mas você não vai ser um líder. Você vai ser ali um chefe, somente. Entendeu? Você não lidera pessoas, você não envolve pessoas. E o que é pior, a longo prazo, você perde, inclusive, a credibilidade diante dessas pessoas. E é muito triste quando um profissional perde a credibilidade, porque construir é difícil, mas reconstruir, eu te asseguro que é muito mais difícil. É muito mais difícil, entendeu? Então, se ele não entende, se ele não compreende, se ele não é envolvido, eu, né, não conheço outra forma senão ele inicialmente se envolver, se a mudança não começar nele. Já que eu falei de empresa, você falou de envolvimento, deixa eu falar algo que é super importante.
Não adianta também, por exemplo, Luísa, vem aqui ministrar um treinamento para as pessoas se comunicarem melhor. Se o ambiente institucional é péssimo, exemplo, é um ambiente assediador, não tem técnica de comunicação no mundo que funcione. Sabe por quê? Porque não existe necessidade ou interesse de conexão quando você é desrespeitado. Porque quando um profissional é desrespeitado, a primeira coisa que ele quer é a defesa. Isso é sobrevivência, Alex. Todos nós somos animais, uns racionais e os outros não. Nós, humanos, somos seres racionais, mas somos animais. E a gente tem um mecanismo que se chama defesa. Então, se você me agride, a primeira coisa que eu quero não é me comunicar bem com você. A primeira coisa que eu quero é me defender. E aí a reação de defesa para uns é a tranca e para outros é a agressão. Só existe essas duas. Ou eu me tranco ou eu agrido. E aí não gera conexão. Então, quando isso é chamado numa instituição, antes de tudo, né, aí são as técnicas que eu uso para coletar essas informações, para fazer um atendimento super personalizado, eu crio estratégias para sondar como realmente aquela instituição se comporta. E a minha preocupação inicial não é como ela se comporta com o cliente, né, com o externo, é como ela se comporta com os colaboradores. Porque se for um ambiente assediador, não adianta, porque não vai dar certo. E como eu sou assim, a doida do indicador, como eu adoro monitoramento, então eu quero saber se aquele meu trabalho ele foi efetivo. E aí eu nem começo a jogar se eu já sei que ele não vai dar certo. E aí eu sou muito franca em dizer para o contratante dizer, olha, a primeira coisa que precisa é destruir esse ambiente assediador na sua empresa, nesse setor, porque senão você não vai resolver contratando a Luísa. Esse problema se resolve exterminando o assédio, exterminando o desrespeito, exterminando a agressão. E aí, Alex, a gente precisa ser muito honesto quando fala de empresa, porque muitos, infelizmente, num país com tantos desempregados, muitos trabalhadores eles se submetem a situações de profundo desrespeito só para ter o dinheiro no final do mês e pagar suas contas. E aí, não adianta a gente falar de comunicação, de envolvimento, de encantamento do cliente diante de uma pessoa que quer inicialmente sobreviver. Entende? Eu passo, primeiro eu sobrevivo. Não, primeiro eu vivo. Depois eu desenvolvo habilidades profissionais, incluindo as de comunicação. É um além. E aí você falou algo, Alex, que eu achei interessante. Você disse, pô, Luiz, a sua fala é diferente em alguns aspectos. Sabe por quê, Alex? Porque eu gosto de trazer essas temáticas, essa verdade da comunicação, antes de falar sobre o que é que eu faço com as mãos, para onde eu olho. Se eu estiver numa plateia para 1000 pessoas, eu olho para frente, eu olho para um ponto final, eu olho para a primeira fila do auditório, porque isso é muito fácil de aprender. Isso a gente grava um vídeo, coloca na internet e está tudo pronto. Só que se um profissional ele se prende à regra e ele não entende que por detrás da regra existe um princípio, aí não, a regra não funciona. Vou citar um exemplo. Lei. Por que existe a lei? A lei existe para as pessoas aprenderem a ter respeitos mínimos. Só que quando alguém... vamos falar... Pronto, vou nem falar do direito, da Constituição. Lá atrás, lá milhões de anos atrás. Quando Moisés recebeu lá de Deus as tábuas da lei. Por que teve as tábuas da lei? Porque as pessoas não sabiam mais viver em comunidade. Então, vou criar uma lei. Só que a questão não é não matarás. Não matarás é muito pequeno. A questão é valoriza a vida. Entende? A questão não é não roubar. A questão é como é que você pode valorizar o que você tem a partir do labor a partir daquilo que você constrói de trabalho. Então, não é só se pegar a regra. E aí, assim como é isso, então, quando diz não matarás, não é só não matar. Por exemplo, eu dei um murro na cara do Alex. Eu nem matei, pronto. Só que eu não respeitei o Alex. Então, e eu igualmente cometi um erro. Então, não basta eu saber para onde eu boto a mão. Se eu posso botar dentro do bolso, se eu cruzo, se eu faço isso, ou que não pode cobrir a face. Não basta saber a regra.
eu preciso entender primeiro o que é a comunicação e por que que eu preciso me comunicar bem. E por que que a vida fica melhor quando a gente se conecta com as pessoas, sabe? E entender também que num ambiente de desrespeito não tem comunicação efetiva. Você quer um exemplo? Se você tem um pai, uma mãe e 2 filhos, se não houver respeito naquele ambiente familiar, não tem técnica de comunicação que resolva. Não tem. Eu posso fazer um curso e dizer assim, qual é a melhor forma dos pais fazerem perguntas para os seus filhos de modo a estabelecer uma conexão melhor. Eu posso fazer um curso desse, eu posso te ensinar um exemplo. A forma de fazer pergunta para os filhos. Você pode até fazer pergunta, mas se o teu filho vive num ambiente onde você, não é você, né? Deus te livre disso, mas onde você agride a mãe dele, a sua pergunta não vai valer de nada. Não vai valer de nada para ele. Porque entre o que você diz e o que você faz, ele sempre vai ficar com o que você faz. A mesma coisa é numa empresa. Entre o que o seu chefe diz e o que ele faz, você sempre fica com o que ele faz. E se ele não é o exemplo a ser seguido, por que que você, entende? E aí as falhas de comunicação institucional, elas começam a se multiplicar até chegar a um ponto que beira a explosão. E infelizmente esse é um problema assim muito grave. Infelizmente, sabe, Alex, de muitas empresas. É um problema assim gravíssimo. Sim, imagino mesmo, Luiz. Imagino, eu não trabalho diretamente com essa parte, mas eu vejo que muitas vezes que eu vou para a empresa, seja para fazer palestras de inteligência emocional, muitas vezes eu vou, entre aspas, remediar um efeito que está sendo gerado, mas é como você trouxe, não é uma palestra que vai resolver, não, porque acho que o processo aqui ele sempre leva a gente para a mesma. Acho que toda vez que a gente tem um propósito, essa palavra ela vem. É a conscientização. Né? Eu gosto muitas vezes de começar dinâmicas de comunicação, Luísa. Eu pego, alguém da plateia aí, alguém da sala, vem aqui na frente, fica aqui. Tá. A pessoa fala, o que eu vou fazer? Nada. Só fica aí 1 minuto. A gente fica olhando pro relógio, né? Parece que não passa nunca aquele 1 minuto para a pessoa. Beleza, terminou 1 minuto. Obrigado. Pessoal, pega a folha. Eu quero que vocês anotem tudo que vocês perceberam. Meu, dá para fazer ali o dia inteiro com essa pessoa sem ter dito nada. Porque, para mim, foi uma coisa muito diferente, Luísa, quando eu entendi que, de uma certa forma, tudo que está ao meu redor é comunicação. Eu posso estar quieto, estou comunicando todo o tempo. Muita coisa. Né? Então, eu acho que isso é uma questão assim, muito interessante, porque trazer isso para dentro do mercado de trabalho não só potencializa os resultados, como também gera mais vínculo, né? Você vê como que é as coisas, né? Porque eu tenho uma frase que ela é muito, muito auxiliar dentro da minha carreira. E ela diz o seguinte: não existe resistência, o que existe é falta de vínculo. Como que eu te imponho uma coisa se eu não estiver conectado com você antes? Como que eu faço com que você me ouça se eu não te ouvir antes? A reciprocidade parece ser um caminho muito estratégico para a fluidez da comunicação, né? Certeza. Alex, olha, a andragogia, o modo com que você ensina adultos, né, e muitas escolas estudam isso, eu não estou falando escola, de ensinar, não. Muitos ambientes institucionais, corporativos, eles dizem, olha, a gente usa essa metodologia. Só que aí é bonito falar de andragogia, né? Só que aí quando você olha os treinamentos, ele não está acontecendo. Sabe qual é a premissa básica que se prega na hora de você ensinar um adulto? É valorizar o conhecimento que o adulto tem. Se você vai ministrar, por exemplo, isso que você disse, eu peço 1 minuto de silêncio e fica ali, depois eu vou conversar com as pessoas. Alex, palmas para você, porque você está estabelecendo inicialmente uma conexão com as pessoas. E dali, daquele silêncio, e só um parênteses, existe silêncio que grita, tem silêncio que é mais eloquente que 1000 palavras, né? Aquele silêncio gera uma conexão e as pessoas vão se sentir à vontade para elas junto com você. E essa tem que ser a mentalidade de toda pessoa que pensa em ensinar algo para adultos, seja numa palestra, seja num treinamento longo, seja numa reunião de equipe. Não ache que o conhecimento é seu e que você vai dar para o outro. Entenda que o conhecimento é uma partilha. É uma troca.
Você pode estar ali, sim, como um mediador, como um facilitador, como alguém que vai conduzir o processo. Mas é uma troca. E a experiência do outro, e a vivência do outro, e a técnica do outro precisa ser considerada nesse processo de ensino e aprendizagem, nesse processo de construção de processos institucionais, nesse processo de aumento de vendas, nesse processo de valorização da imagem da empresa. Chegar, olha, nunca ninguém vai esperar, por exemplo, um treinamento meu que eu vou chegar, eu vou falar e o outro vai ouvir. Não, eu nem consigo. Para a primeira coisa eu digo, sim, agora eu quero ouvir vocês, falem. E é impressionante porque é óbvio que eu já vou com uma estrutura, um arcabouço montado, mas quantas e quantas vezes, sabe, Alex? Eu mudei no meio do percurso porque eu entendi que a minha plateia, que as pessoas que estavam na minha frente, elas tinham outras experiências e que eu, como emissora, precisava adaptar. Daí eu volto para o que você falou. O que importa é o que eu digo, eu não sou responsável pelo que o outro entende. Não, eu sou responsável pelo que o outro entende. E eu sou responsável em captar essas experiências do outro e colocar na minha vida. Certamente aumenta a conexão e a minha comunicação melhora. Mas eu preciso valorizar o outro. A grande pergunta é: quantos de nós entende a importância do outro? Quantos de nós valoriza o outro? Sem medo, porque entende o seu valor enquanto profissional. Aí a gente volta lá para o começo de tudo. Autoconhecimento. Se você não consegue enxergar o seu valor e o seu papel ali, você vai ficar o tempo todo querendo mostrar para as pessoas algo que você é ou que talvez nem seja. Perder o propósito da comunicação, que é conexão. É isso. Totalmente. Sabe que eu estou desenvolvendo um trabalho com uma instituição e são muitos movimentos que acontecem nessa instituição e é um trabalho muito pessoal, muito focado com as pessoas. E para nós, a gente só tem conseguido ministrar esse treinamento no auditório. E isso gera uma distância tão grande, porque a ideia é exatamente... E aí a gente tem que compensar, né? Trazendo exatamente, olha, eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui tem história para contar e pode ensinar muito, porque é uma troca. Mas a ideia de palco, cadeira, quebra o princípio da andragogia, onde você quer conectar num sistema único e envolver, no sentido de nós não estamos distantes, não é isso, nós estamos, sabe, juntos, porque cada um de nós tem uma expertise diferenciada. E eu não sou melhor por trazer o conhecimento, esse é o meu trabalho, eu faço isso todo dia. Se você fizer todo dia, fica bom também. Alex, Né? aí nesses casos, né, eu já vou me meter aqui e dar uma técnica de Bora, oratória, por né, para favor. gerar conexão. Não tem nenhum problema você falar num auditório para 10 mil pessoas. E como você pode fazer essa conexão? Um exemplo, você entra em contato com a empresa assim, olha, manda aí, você faz uma pergunta uma semana antes. Eu quero saber essas perguntas. Pronto, quem está lá assistindo não vai ser identificado. Você já começa a sua apresentação colocando a pergunta. Porque o outro não falou, mas ele vai ver aquela pergunta e você coloca do jeito que ela foi, se foi pelo WhatsApp, por um e-mail institucional, só que você preserva a identidade da pessoa, obviamente, mas coloca até naquela chamadinha como se fosse um chat, sabe, assim, de WhatsApp, e você colocar a pessoa, opa, então ela não falou, mas ela se sentiu representada. E aí um ou outro, nem do vídeo, ele vai dizer, ei, fui eu que fiz essa pergunta, um vai apontar assim para o outro, e aí numa outra dinâmica, você faz isso, sabe? E aí a pessoa não vai falar, porque você está falando para 10 mil pessoas, e aí senão vira uma zona, uma bodega, mas assim, com todo respeito à bodega, né, até gosto de comprar pão em bodega, mas assim, vira uma confusão e não dá certo, aí você não consegue atingir o seu objetivo. Mas quando você faz essa pergunta prévia e a pessoa se vê representada, ou quando você, sei lá, coloca um vídeo da empresa, por exemplo, eu atendo um político e ele fez um vídeo no final de campanha, aí ele ia falar dele, eu disse, não, estratégia errada. Quem vai falar da sua campanha não é você, são as pessoas que votam em você. O vídeo só vai ter você no final para dizer, vote tanto. As pessoas que vão falar, coloca as pessoas para falar. Aí, por quê? Era só para aparecer no vídeo? Não, Alex. É porque quando o eleitor se sente parte do processo, ele mesmo divulga o material. Ele mesmo compartilha nos grupos de WhatsApp. Porque ele é artista principal, ele é protagonista.
Numa empresa é isso. Quando é assim, é uma visão óbvia. Quando um gestor faz do seu colaborador o protagonista, ele vende muito mais. Aí a briga não é vaidade, a briga não é o ego, a briga não é quem aparece mais. A briga é se a conexão foi feita e o propósito foi gerado. Aí a gente volta lá para o começo que eu já disse 1000 vezes. Qual é o propósito? Mas um profissional e uma empresa só vai entender o seu propósito se ele se conhece. E se ele sabe onde quer chegar. Exemplo, no meu atendimento personalizado, eu chego e pergunto assim, o que te traz aqui? Eu sempre pergunto isso. O seu nome, como vai, qual é a sua profissão e o que te traz aqui? E alguns profissionais, assim, é porque eu preciso me comunicar melhor porque eu quero ganhar mais. Aí eu disse, sua questão é dinheiro? Não, então peraí. Então eu não sei se eu posso lhe ajudar, porque para ganhar dinheiro você pode jogar na Mega Sena, você pode na Lotomania, você pode até fazer ilícito e dar dinheiro. Depois você vai ser preso. Mas, o ilícito também dá dinheiro rápido. Eu disse, eu só tenho como te ajudar se você souber o que você quer, assim, profissionalmente. Porque quando o teu objetivo é ganhar dinheiro, aí você nem se conhece. Você não sabe nem do que você gosta. Você está olhando só para o final do processo. E o final, o produto final, ele só existe se o processo inteiro existir. Porque se você só está olhando para o produto final, você perde completamente a noção de princípio, completamente a noção de propósito, você perde tudo. E aí, se você só quer saber, por exemplo, só um exemplo, de vender, por conta da comissão, você vai perder uma coisa chamada respeito, porque você é capaz até de desrespeitar o seu colega do lado pelo cliente que é dele. Pelo cliente que é dele. Porque o seu propósito é vender. O seu propósito não é se tornar um bom vendedor. Agora, quando o seu propósito é se tornar um bom vendedor, a venda é uma consequência direta, imediata e que vai acontecer. Porque você se tornou um bom vendedor. Entende? Então, assim, quando a gente troca a ordem das coisas, quando coloca o carro na frente do boi, quando coloca o casco no lugar da vela, quando troca essa ordem, Alex, eu ouso dizer que não vai dar certo. Acho muito pouco provável que dê certo, sabe? Não conheço nenhuma história que a pessoa trocou a ordem das coisas e que deu certo, pelo menos a longo prazo. Porque a curto prazo, às vezes, até parece que deu certo. Só que esse curto prazo não consegue se sustentar. Ele não é sustentável. Não é. Nossa, assina embaixo. Às vezes eu estava fazendo mentoria com um rapaz, ele está começando um trabalho aqui no Instagram, e aí ele falou para mim assim, eu estou desenvolvendo, a minha página está crescendo, agora eu vou estudar o meu público para ver, de repente, o que eles estão querendo ouvir e colocar, de repente, agora o conteúdo para eles. Na minha opinião particular, eu falei assim, olha, eu acho que se fosse você fazer o contrário. Porque se você focar o teu conteúdo no que o teu público quer ouvir, que pode ser diferente do que você tem a dizer, pode ser que você fique refém do público e você não vai conseguir ter constância, porque vai chegar uma hora que isso vai ficar maçante. Então, minha sugestão é que você traga aquilo que é seu e, na verdade, percebam as pessoas que se conectem naturalmente com o seu jeito de ser, com a sua linguagem, com a sua fala, porque isso traz uma leveza e também traz essa liberdade, né, Luísa? Porque nós, dentro da área de treinamentos, eventos, palestras, claro que a gente acaba tendo uma visibilidade maior e a gente tem muito carinho, muito respeito pelas pessoas que nos acompanham, mas mesmo assim não podemos ser refém do que elas pensam, porque senão nós nos travamos, né? Alex, ô, Luísa, toda visibilidade, só para finalizar, toda visibilidade ela traz consigo uma coisa chamada responsabilidade. E se as pessoas entenderem que tem responsabilidade junto da visibilidade, elas vão ficar muito mais cautelosas diante do que se chama visibilidade desse interesse desenfreado por likes, por propagação da própria imagem, entendeu? Agora, se você tira a responsabilidade, aí tá correndo o risco de tropeçar na própria perna. é verdade, Luísa. Olha, eu vou dizer para você assim, me comunicando bem claramente com você, bem sinceramente, que eu deveria ter ou colocado a nossa live mais cedo ou jogado a minha live lá no Mindcast mais tarde, porque conversar com você é um prazer. A gente entra em estrado hipnótico, sabe que, segundo o Dr. Milton Erickson, toda boa comunicação é hipnótica por natureza, e a gente sabe que uma comunicação é hipnótica quando ela faz a gente perder a noção do tempo do relógio. Ou seja, uma hora aqui, ó, um estalar de dedos. Então você já está super convidada a voltar aqui para a gente continuar esse bate-papo. E eu tenho que te procurar nos bastidores, porque, nossa, quando você vai trazendo toda a construção da forma que você tem, e ela é tão congruente, tão simples, eu fico pensando que seria poderoso conectar esses conteúdos, viu? Nós precisamos conversar mesmo com o cara dessa, porque
no fundo, a intenção é ajudar, né, Luísa? Porque a gente está aqui, está falando de carreira, está falando de empresa, e eu acho que as pessoas que conectaram com a gente aqui, elas sentem, porque quando você vai absorvendo esse movimento internamente, você vai se permitindo ser você, saber o que você gosta, naturalmente se expressar com muito mais firmeza naquilo, porque é real. Não é que as pessoas precisam acreditar, mas é íntegro, é o seu ser traduzido em palavras, em gestos, em ações. Então, minha querida, de todo meu coração, só lhe agradecer, porque é sempre um imenso prazer estar contigo, Luísa. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a você. Eu encerro a minha palavra, assim, as minhas expressões aqui de comunicação, não dizendo uma técnica de oratória, mas fazendo um pedido para cada pessoa que nos assiste, que vai ver depois essa live, né? No mundo de ódio, comunique amor. E você vai ver que a sua comunicação vai ficar muito mais efetiva. E não comunique amor porque o outro merece amor. Comunique amor, porque é amor que tem dentro de você. Se for assim, vai ficar bem mais fácil. Uau, fechamos com chave de ouro. Gratidão, minha querida. Traz bênçãos para a tua vida, muita energia positiva. Uma ótima semana. Gratidão a vocês que acompanharam até aqui. Sigam a doutora Luísa aqui, tá? Sejam bem-vindos ao Instituto Fragata. E tenham uma boa noite, Luísa. Obrigado e logo, logo te chamo, porque precisamos continuar esse bate-papo. Tá bom, um beijo, tchau. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.